Você sabia que alguns hábitos diários podem, na verdade, acelerar o seu envelhecimento? Pode parecer paradoxal, mas muitas ações que antes nos serviam bem, ajudando-nos a ser produtivos ou proporcionando uma sensação de segurança, podem, com o tempo, minar sutilmente nossa saúde, clareza mental e independência. Raramente se fala abertamente sobre isso, e quando começamos a perceber as consequências, já estamos lidando com manifestações desagradáveis, rigidez nos movimentos, fadiga crônica e compromissos perdidos, o que causa não apenas frustração, mas às vezes até um sentimento de vergonha. Neste material, examinaremos detalhadamente 6 coisas surpreendentes que vale a pena abandonar depois dos 70 anos. A razão para isso não está em prescrições alheias, mas no fato de que abandonar esses hábitos arraigados pode abrir as portas para uma vida mais enérgica, capaz e verdadeiramente prazerosa. Não se trata de recomendações vagas ou metas irrealistas. São padrões de comportamento típicos nos quais muitos idosos caem sem perceber, e mudá-los agora pode ajudar a se sentir novamente cheio de vigor e possibilidades. Primeiro ponto: abandonar o treinamento de força. Um dos erros mais significativos que as pessoas cometem depois dos 70 anos é a suposição equivocada de que diminuir o ritmo de vida e reduzir a atividade física é uma escolha mais segura. À primeira vista, isso parece bastante razoável. As articulações podem doer mais do que antes, o equilíbrio já não é tão estável, e a ideia de levantar algo mais pesado que uma sacola de compras pode causar uma apreensão justificada. Como resultado, muitos idosos param completamente de usar seus músculos, acreditando que o descanso equivale à proteção. No entanto, na realidade, abandonar o treinamento de força representa um dos caminhos mais rápidos para a perda de independência, mobilidade e capacidade de viver nos seus próprios termos. Os músculos não apenas lhe dão força, eles são um suporte fundamental para toda a sua vida. Depois dos 70 anos, a perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia, começa a acelerar se não fizermos esforços ativos para preservá-la. Não se trata de levantar pesos extremos na academia ou treinar como um fisiculturista profissional. A essência é manter a atividade dos músculos já existentes. Mesmo pequenas cargas, como exercícios com o próprio peso corporal, uso de halteres leves ou faixas de resistência, podem trazer benefícios colossais. O ponto-chave é a consistência e a intencionalidade. Cada passo que você dá, cada vez que se levanta sozinho, cada vez que carrega uma sacola ou alcança algo na prateleira, tudo isso se torna possível graças aos seus músculos. Permítame contar sobre George. Ele tem 82 anos, e após uma pequena queda há alguns anos, começou a evitar a maioria das atividades físicas. Ele tinha medo de se esforçar, temia se machucar novamente, então preferia passar o tempo na poltrona, fazer caminhadas curtas e se dedicar a tarefas habituais que não exigiam esforço. Mas depois de uma visita a um fisioterapeuta, ele descobriu que a inatividade estava causando muito mais dano ao seu corpo do que qualquer movimento. Ele começou com 5 minutos de exercícios de força, nada especial, apenas levantava-se da cadeira sem usar as mãos, levantava latas de sopa e praticava o equilíbrio, ficando em uma perna ao lado da mesa da cozinha. Em 2 meses, suas pernas ficaram visivelmente mais fortes, e sua confiança retornou. Há algo poderoso em usar seu corpo de forma intencional. Não é apenas uma questão de mobilidade, é uma questão de dignidade. É saber que você pode se levantar da cama sem medo, andar pela loja sem se apoiar no carrinho de compras, ou abaixar-se no chão para brincar com o neto e ter a confiança de que conseguirá se levantar novamente. A força lhe dá essa capacidade, e isso não exige horas de exercícios diários. Apenas alguns movimentos simples e repetitivos podem começar a restaurar o que o tempo tentou tirar. A razão pela qual muitas pessoas não falam sobre isso é que a perda de força acontece de forma sutil. Não dói, pelo menos não imediatamente, mas você começa a notar nas pequenas coisas. Fica sem fôlego mais rápido, tem dificuldade para subir escadas ou precisa se apoiar para se levantar. Quanto antes você perceber, mais rápido poderá reverter o processo. Nunca é tarde para começar, e você não precisará de equipamentos caros. Você só precisa tomar a decisão de que permanecer forte é mais importante do que permanecer imóvel. Segundo ponto: comer como se tivesse 40 anos. Uma coisa que confunde muitas pessoas depois dos 70 anos é a crença persistente de que podem comer como sempre. Os mesmos tamanhos de porções, os mesmos horários de refeição, os mesmos pratos habituais repetidamente. Isso parece familiar, parece fácil, e por muito tempo pode ter funcionado perfeitamente. No entanto, seu corpo já não funciona com o mesmo sistema de combustível de 30 anos atrás. Seu metabolismo desacelerou, a digestão pode ser menos eficiente e suas necessidades nutricionais mudaram. Ainda assim,
Muitas pessoas continuam a comer por hábito, e não por fome, e esse erro sutil pode levar ao ganho de peso, letargia constante e até problemas de açúcar no sangue que surgem de forma completamente imperceptível. A verdade é que, depois dos 70 anos, cada pedaço de comida tem muito mais importância. Seu corpo não precisa de tanta comida quanto antes, mas precisa de mais tipos certos de alimentos, ricos em nutrientes, facilmente digeríveis e destinados a manter a saúde de seus ossos, cérebro e níveis de energia. Isso significa menos porções grandes de carnes pesadas, carboidratos ricos em amido ou lanches processados, e mais refeições pequenas e equilibradas, compostas por vegetais ricos em fibras, proteínas magras, gorduras saudáveis e frutas com alto teor de água. Não se trata de passar fome, mas de se alimentar de uma forma que sustente o funcionamento do seu corpo hoje, e não como ele funcionava há 30 anos atrás. Permítame contar sobre Ellen. Ela tem 75 anos e nunca se preocupou muito com sua alimentação, 3 refeições fartas por dia, como sempre fez. Mas ela começou a notar que, depois do jantar, sentia inchaço, sua energia caía à tarde e suas calças não serviam mais como antes. Seu médico não a repreendeu, apenas pediu para tentar algo diferente, diminuir um pouco as porções, adicionar mais vegetais e prestar atenção quando ela realmente se sentia saciada. Em um mês, ela não só perdeu peso, mas também se sentiu mais lúcida, seu sono melhorou e, segundo ela, seu humor se elevou de uma forma que ela não esperava. Não se trata de dieta em seu sentido estrito, mas de um ajuste. Assim como você não usaria os mesmos sapatos que usava aos 30 anos, seu corpo também não se beneficia dos mesmos hábitos alimentares. Com a idade vem a sabedoria, e isso inclui a sabedoria em relação à comida. Comer menos não é privação, é eficiência. Significa dar ao seu corpo o que ele precisa e recusar os excessos que apenas o atrasam. Quando suas refeições são equilibradas e intencionais, seu corpo começa a responder com mais energia, um pensamento mais aguçado e um humor mais estável. E o que não se diz com frequência suficiente é normal ter novas regras alimentares neste período da vida. Na verdade, é um sinal de autorrespeito. Você não está renunciando às alegrias da comida, está se dando uma melhor relação com ela. Você está aprendendo a notar o que realmente o sacia, o que sustenta seu dia e o que o faz sentir-se melhor. Essa consciência não é apenas útil, é libertadora. Terceiro ponto: abandonar as conexões sociais. Depois dos 70 anos, é surpreendentemente fácil cair no isolamento, mesmo sem perceber. A pessoa pode sair menos de casa, cancelar planos com mais frequência ou convencer-se de que ficar em casa é simplesmente mais confortável. Às vezes, isso está ligado a limitações físicas, outras vezes, a emocionais. Você pode sentir que não tem mais nada a oferecer ao mundo, ou talvez as pessoas simplesmente não interagem com você tão ativamente como antes, então você se afasta silenciosamente. Você diz a si mesmo que está tudo bem, que gosta da paz e do silêncio, mas a verdade é que a desconexão social pode prejudicar sua saúde muito mais do que você pode imaginar. A solidão não é apenas um sentimento, é um sério risco para a saúde. Numerosos estudos mostraram que o isolamento em idosos pode levar a depressão, declínio da memória e até um risco aumentado de doenças cardíacas. O cérebro próspera com as conexões, e quando você elimina essa interação constante com os outros, sua mente começa a se fechar de maneiras que nem sempre são benéficas. Conversas, risadas compartilhadas, até mesmo um simples telefonema, tudo isso funciona como um exercício mental. Eles mantêm sua mente afiada, você ancorado e emocionalmente estável, e, talvez o mais importante, eles lembram que você ainda é importante e valioso. Permítame contar sobre Silvia. Ela tem 80 anos e gradualmente parou de ver amigos após a morte do marido. Ela dizia a si mesma que precisava de tempo, mas os meses se transformaram silenciosamente em anos. Sua memória ficou nebulosa, os dias começaram a se misturar e sua motivação para qualquer coisa diminuiu visivelmente. Sua filha convenceu a frequentar aulas semanais de yoga para idosos, apenas para fazer algo. Silvia hesitou no início, mas foi. E o que a surpreendeu não foram tantos exercícios em si, mas as pessoas. Elas brincavam antes da aula, discutiam sua semana depois. Isso trouxe cores de volta à sua vida, ela nem percebia o quanto sentia falta disso. Isso não significa que você precise entrar em muitos clubes ou se forçar a participar de eventos barulhentos. Significa encontrar maneiras pequenas, mas significativas, de permanecer conectado. Um telefonema semanal, uma caminhada regular com um vizinho, participar de um grupo da igreja ou até mesmo uma comunidade online de interesses. Essas pequenas interações funcionam como vitaminas emocionais.
Elas nutrem seu espírito e lembram que você não está sozinho neste período da vida. E quanto mais conectado você se sente, mais resiliente se tornam seu corpo e sua mente. A dificuldade é que o afastamento muitas vezes parece seguro. É tranquilo, previsível. Mas há uma diferença entre desfrutar da solidão e viver em isolamento. Um te recarrega, o outro te esgota lentamente. Você tem tanta sabedoria, calor e humor para compartilhar, e as pessoas se beneficiam da sua presença em suas vidas, quer você perceba ou não. Quando você estende a mão, você não está apenas ajudando a si mesmo, está lembrando a outra pessoa que ela também não está sozinha. Quarto ponto: ignorar pequenos sintomas de saúde. Uma das hábitos mais perigosos que pode surgir sutilmente depois dos 70 anos é ignorar pequenos sintomas de saúde porque parecem insignificantes ou habituais. Um pouco de tontura aqui, uma leve opressão no peito ali, ou apenas uma fadiga extra-tarde. Você diz a si mesmo que é apenas parte do envelhecimento, não quer dramatizar, não quer ser um fardo e, honestamente, está cansado de esperar em filas, então você ignora. Mas ignorar pequenos sinais pode ser um grande erro, especialmente na velhice, quando a detecção precoce muitas vezes significa a diferença entre uma solução rápida e um problema sério. O corpo se torna mais vulnerável com a idade, mas também se torna mais comunicativo, se você estiver disposto a ouvir. Sintomas que você antes poderia ter ignorado agora têm maior significado. Um leve inchaço nos tornozelos pode ser um sinal de que seu coração está pedindo atenção. Uma confusão mental ocasional pode não ser apenas um momento de velhice, pode ser um sinal de alerta. E quanto mais você espera, mais difícil se torna tratar, reverter ou gerenciar a condição. Detectar problemas cedo não o torna um guerreiro, o torna sábio. Isso lhe dá opções e controle, e essas são duas coisas que vale a pena preservar. Permita-me compartilhar a história de Walter. Ele tem 78 anos e sempre se considerou robusto. Não gostava de ir ao médico e raramente levava algo a sério, a menos que sentisse muita dor. Mas ele começou a notar que sua visão ficou mais embaçada do que o normal e um estranho formigamento nas pernas apareceu. Ele atribuiu isso à idade. Somente quando sua filha insistiu em um exame, ele descobriu que tinha diabetes em estágio inicial. Como ele descobriu cedo, conseguiu controlar a doença com dieta e atividade. Mas seu médico lhe disse claramente, se ele tivesse esperado muito mais, poderia ter se tornado irreversível. Você é o especialista em seu próprio corpo. Quando algo parece diferente, estranho ou simplesmente não está certo, você tem todos os motivos para verificar. Não porque você é fraco, mas porque você é responsável. Problemas de saúde nem sempre vêm com sirenes e luzes piscando. Eles frequentemente sussurram, e quanto mais velhos ficamos, mais importante é prestar atenção a esses sussurros. Uma resposta rápida pode significar tempos de recuperação mais curtos, menos medicamentos e um melhor resultado geral. Isso também significa confiar na sua intuição. Se você sente que o médico está ignorando ou não está ouvindo, você tem o direito de fazer perguntas, procurar uma segunda opinião e defender seus interesses. Você passou a vida cuidando dos outros, agora é hora de aplicar o mesmo cuidado a si mesmo. Ninguém mais vive em seu corpo, ninguém mais sabe como é por dentro. Então, se algo não está certo, fale sobre isso. Quinto ponto: confiar na memória em vez de anotar. Depois dos 70 anos, um dos hábitos mais comuns, mas subestimados, é confiar demais na sua memória. Você sempre se lembrou de aniversários, compromissos, quais remédios tomar e quando, e por grande parte da vida isso funcionou perfeitamente. Então você continua fazendo isso, repassa o plano do dia na cabeça, lembra-se de ligar para alguém mais tarde ou tenta acompanhar seus medicamentos sem anotar nada. Mas aqui está o perigo silencioso. A memória não é tão confiável quanto antes, e depender dela sem apoio pode levar a pequenos lapsos com consequências sérias. Esquecer um compromisso é uma coisa, mas esquecer se você já tomou seu remédio é outra completamente diferente, e isso acontece com mais frequência do que as pessoas admitem. Você pode acidentalmente tomar uma dose dupla ou pular completamente, pensando que já tomou antes. Esse pequeno momento de incerteza pode se transformar em sérios problemas de saúde, especialmente com medicamentos para pressão, diabetes ou analgésicos. Mas a verdade é, anotar as coisas não é um sinal de declínio, é um sinal de responsabilidade. É uma maneira de proteger seu futuro e reduzir o estresse hoje. Permítame contar sobre Bill. Ele tem 73 anos e sempre se orgulhou de sua mente afiada. Ele pagava todas as contas, acompanhava todos os aniversários e nunca precisou de um calendário. Mas depois que ele perdeu uma consulta com um especialista e acidentalmente pulou a dose matinal de seu medicamento 2 vezes em uma semana,
ele percebeu que algo havia mudado. No início, ele sentiu-se envergonhado, como se estivesse admitindo uma fraqueza. Mas depois que ele começou a usar um sistema simples de anotações em um caderno e configurar alarmes no telefone, ele descobriu que não só passou a lembrar mais, mas também a se preocupar menos. Ele disse que era como se tivesse tirado um peso que carregava silenciosamente por anos. Nossos cérebros fazem muito mais do que lhes atribuímos, e depois de décadas de experiência de vida, é normal e esperado que a memória de curto prazo desacelere. Isso não significa que você está falhando, significa que seu sistema precisa de apoio. Anotar as coisas, manter um calendário na geladeira, usar um organizador de comprimidos ou configurar alguns lembretes simples no telefone, não se trata de esquecimento, trata-se de se preparar para o sucesso, não deixando nada ao acaso. O que muitas vezes surpreende as pessoas é o quão libertador parece tirar as coisas da cabeça e colocá-las em um lugar visível. Isso libera espaço mental, reduz a ansiedade e confere confiança. Você para de duvidar de si mesmo, para de repetir as mesmas listas mentais repetidamente. Em vez disso, você confia nos sistemas que criou, e sua mente finalmente pode descansar um pouco. Sexto ponto: rejeitar completamente a tecnologia. Uma das coisas mais limitantes que as pessoas com mais de 70 anos costumam fazer, às vezes sem perceber, é a rejeição total da tecnologia. Talvez pareça opressor, talvez você já tenha tentado e se sentido frustrado, ou talvez tenha se convencido de que simplesmente não é para você. Você pode dizer algo como: não preciso de tudo isso, ou sou muito velho para aprender, ou eu me virei muito bem sem isso. E embora essas palavras possam parecer verdadeiras no momento, elas constroem silenciosamente uma parede entre você e as ferramentas que poderiam tornar sua vida mais fácil, segura e conectada. Tecnologia não significa necessariamente mergulhar nas redes sociais ou comprar cada novo gadget no mercado. Pode ser tão simples quanto aprender a enviar mensagens de texto, usar um assistente de voz para definir um lembrete ou verificar seus registros médicos online. Essas ferramentas não são apenas tendências, são salva-vidas. Elas ajudam você a gerenciar medicamentos, manter contato com entes queridos, obter ajuda em situações de emergência e acessar informações em segundos. Ao se recusar completamente a interagir com elas, você não está evitando o estresse, está aumentando sua dependência dos outros. Permítame contar sobre Luisa. Ela tem 79 anos e ligava para a filha toda vez que precisava verificar o horário de uma consulta ou perguntar sobre a recarga de uma receita. A filha ajudava com carinho, mas Luisa sentia-se cada vez mais dependente. Um dia, seu neto mostrou a ela como usar o aplicativo de calendário e lembretes no telefone, e como verificar o site da farmácia para recargas. No início, não foi fácil, houve falhas, perguntas e alguns momentos de dúvida. Mas em algumas semanas, ela descobriu que estava fazendo coisas sozinha que antes exigiam 3 telefonemas, e sentiu algo que não sentia há muito tempo: capacidade. É disso que realmente se trata, não de dominar o dispositivo mais recente, mas de recuperar sua independência. Pequenas vitórias com a tecnologia se acumulam rapidamente. Verificar o tempo, ler mensagens, receber alertas de saúde ou até mesmo participar de uma aula virtual. Essas pequenas ações lembram que você pode se adaptar, crescer e permanecer conectado com o mundo ao seu redor. Você não precisa ser um especialista em tecnologia, você só precisa de um pouco de curiosidade e alguém paciente para guiá-lo. E se você já sentiu vergonha ou constrangimento por não saber como usar algo, deixe isso de lado. Todo mundo começa de algum lugar. Ninguém espera que você saiba tudo de uma vez, mas dar a si mesmo a chance de tentar é o mais importante. A tecnologia não é inimiga do envelhecimento, é uma poderosa aliada. E quanto mais aberto você estiver a ela, mais portas você abrirá para si mesmo em troca. Considerações finais. Para concluir, reserve 1 minuto para refletir sobre o que discutimos. Qual desses hábitos você reconheceu em si mesmo? Qual deles o surpreendeu? Depois dos 70 anos, as regras do jogo mudam, mas ninguém lhe entrega um novo manual de instruções. É por isso que é tão fácil cair em hábitos que parecem seguros, mas que lentamente minam sua saúde, independência e paz de espírito. Mas a verdade é, nunca é tarde para mudar de direção. Você não precisa reconstruir completamente toda a sua vida da noite para o dia. A simples consciência dessas 6 armadilhas e a disposição de dar um pequeno passo para longe delas podem lhe trazer mais clareza, energia e confiança. Seja aumentando a atividade física diária, ajustando sua alimentação às necessidades atuais, ou finalmente, pedindo alguém para ajudá-lo a entender um novo telefone, você não está ficando para trás. Você está aprendendo a avançar com intenção e propósito.
Envelhecer não é sinônimo de recuar ou se esconder nas sombras. Pelo contrário, simboliza uma ascensão, enriquecida pela sabedoria acumulada, que pode ser usada para tornar os anos restantes da vida mais leves, robustos e cheios de alegria. Talvez esses hábitos pareçam insignificantes à primeira vista, mas cada escolha consciente feita em favor do próprio bem-estar se torna uma poderosa declaração de que a pessoa ainda é importante, que seu tempo tem um significado profundo e que os capítulos mais brilhantes e melhores de sua vida ainda estão por se desdobrar.